O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, nós continuamos ainda celebrando intensamente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana é a 8ª de Páscoa, como que marcando o centro de todo o ano litúrgico, o centro de toda a vida da igreja, o centro de toda a nossa vida de fé. Depois, obviamente, que a cada domingo nós vivemos a Páscoa semanal de todo o cristão, de modo que o domingo, o dia do Senhor, ele só é dia do Senhor efetivamente para as nossas vidas de cristãos católicos, se nós participamos da Santa Missa, que é a Páscoa semanal de todo o cristão. Há a Páscoa maior, essa que nós estamos celebrando, e a Páscoa semanal de todo cristão, que se dá a cada domingo. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o centro de toda a nossa vida de fé, e nós precisamos lembrar disso sempre. Jesus ressuscitou de verdade, como primícias, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, primícia dos que há muito morreram.
Ele é o primeiro a ressuscitar e na ordem de Cristo, todos nós ressuscitaremos para a vida eterna. Os que adormeceram no Cristo ressuscitarão para a vida eterna. De tal forma que São Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então vã é a vossa fé. E na linguagem que nós ouvimos hoje, tanto dos Atos dos Apóstolos, como nos Salmos, aliás, desde o domingo da Páscoa, nós já escutamos essa expressão. Jesus ressuscitado é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou agora a pedra angular. Se São Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, os Atos dos Apóstolos fazem questão de lembrar, junto com o Salmo, lembrar para nós o seguinte, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é como que um edifício sem estrutura alguma, que começa a ruir. Porque a pedra angular, que nós lembramos com tanta intensidade nesse tempo, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular é a pedra que dá sustentação para todo o edifício. Nas construções antigas era assim. Pedra sobre pedra, mas uma delas era a pedra angular. De tal forma que, tirada aquela pedra daquele determinado lugar, foi feito o cálculo, tudo para onde fosse para colocar aquela pedra, tirada aquela pedra, tudo cai. Sejam as edificações, as pontes que construíam, ou as casas, antigamente, lá no tempo nos tempos antigos da Sagrada Escritura, era assim. Por isso que a Escritura faz questão de lembrar isso. A pedra angular é a pedra mais importante. Se ela é tirada, tudo desmorona. No edifício espiritual da nossa fé, no edifício espiritual da vida da igreja, o que mantém firme aqui a nossa vida de fé se chama ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Assim é o mistério pascal. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o edifício espiritual da nossa fé se mantém firme, se mantém de pé pela ressurreição. E nada mais além do que isso. Qualquer doutrina fora dessa não está de acordo com o que a Sagrada Escritura nos ensina, com aquilo que a igreja nos ensina, e, portanto, a gente tem que refutar. O que nós aguardamos depois da morte é a ressurreição para a vida eterna. Obviamente para aqueles que fizeram a vontade de Deus, que viveram a fé, e no último dia também, a ressurreição para a condenação eterna. Mas é bom sempre lembrar disso. Se nós não centramos a nossa fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida de fé começa a ruir, começa a perder o sentido, porque qual o sentido que tem se não tivermos esperança na vida eterna? E essa esperança nos é dada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vida que tem um novo sentido. Mais ainda, a morte que tem um novo significado. Porque para aqueles que não creem, a morte é descer à sepultura, apodrecer e acabou. Mas para aqueles que creem, a ressurreição de Jesus dá um novo significado para a vida, porque nós somos chamados a viver uma vida nova. São Paulo diz na carta aos Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. Esqueçam da vida velha, da vida de pecado, e vivam uma vida nova. Tudo se faz novo para nós, com a ressurreição de nosso Senhor. Então dá um novo significado para a vida, porque renova em nós a esperança para a vida eterna, e dá também um novo significado para a morte. Embora a gente não esteja acostumado com a realidade da morte. Ninguém tem a alegria de estar sentado em casa para receber todos os dias notícia de morte. Não, a gente não se acostumou ainda com essa realidade. Mas Cristo venceu a morte e deu um novo significado para a morte. Ele desce à sepultura e, ao descer à sepultura, ele dá um novo significado para isso. Os padres da igreja da patrística dizem o seguinte, que quando Cristo desce à sepultura, é como que ao entrar na sepultura, imediatamente ele já abre uma outra porta. A sepultura tem uma outra porta, que é a porta para a vida eterna. Dá um novo significado, então, para
a morte. Para o cristão, a realidade é diferente. Para aquele que professa a fé, a realidade é diferente. Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. É assim que nós professamos a nossa fé. Repito que qualquer doutrina fora dessa, a gente tem que refutar, jogar para longe, porque não pertence ao depósito da fé, ao patrimônio da nossa vida de fé, e nem aquilo que é a verdade revelada pela Sagrada Escritura. Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular que mantém de pé o edifício espiritual da nossa fé. Por isso que nós proclamamos e continuaremos proclamando sempre: Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade, e essa é a nossa fé. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.